Bom, nós vamos falar sobre fluxo, que é uma coisa que todo mundo comenta, ou muita gente comenta quando vai preparar um motor ou vai comprar uma peça, um carburador, uma corneta, um filtro. Sempre fala-se em fluxo, 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 né? Vamos explicar um pouquinho. Muita gente já sabe, vai ser repetição. Para quem não sabe, vai entender um pouquinho o que é esse tal do fluxo, tá? Antes de mais nada, eu queria só deixar claro aí para que se tiver alguma dúvida técnica, algum comentário, alguma discussão técnica, deixa na relação aí de comentários, eu vou tentar responder todos os que derem, né? E vamos nos limitar à parte técnica, a parte sobre motores, tá? Dúvida, opinião, não concordo com isso, ou concordo, legal, não legal, beleza, a gente vai discutir. Todos os assuntos de opinião pública, assunto comportamental, se algum outro carro, enfim, se é a opinião de alguém ou tal, vamos deixar isso de lado que não é o intuito. O intuito aqui é falar sobre motores que a gente gosta, quem está assistindo gosta, eu também. Eu falo sobre motores aqui, eu não ganho nada com isso, não tenho nada assim. O porquê de eu falar é porque eu, quando tentei aprender algum assunto e continuo tentando, pesquisando muita coisa, eu vou e vejo algum vídeo, alguém se propôs a fazer algum vídeo, ou propôs a escrever algo, e a gente aprende com isso. Então a minha forma de contribuir é falando sobre algum assunto que eu conheço um pouquinho e falo para vocês, para quem quiser ouvir. Mas assim, assunto de comportamento, não vamos nem falar, né? O ser humano é muito complicado. Vamos falar de motor, que é muito mais simples, tá? Mas vamos lá. Então, fluxo. O motor, ele é um cara que consome ar, né? Ele consome, lógico, combustível, mas ele é uma máquina que precisa entrar a maior quantidade possível de ar dentro do motor, tá? Para ele, logicamente, misturar com combustível, jogar para fora e boa, e trazer o que a gente quer, que é potência, tá? Então, quanto mais ar a gente conseguir enfiar dentro do motor, melhor vai ser a eficiência dele, né? Vai ser melhor vai ser o rendimento dele. Então, aqui eu fiz um desenho aqui. Então, a gente tem que pegar. Bom, então eu tenho que pegar essa quantidade de ar, que é um volume, e enfiar para dentro do motor, tá? Então, quanto mais eu enfiar aqui, mais ele vai me responder com potência, vai funcionar com isso, né? Então, uma unidade de medir esse volume de ar, tá? O quanto que está entrando, o quanto que está passando por um furo, por um tubo, por um duto, é uma medida que chama-se CFM, né? A unidade CFM. Esse C vem de cubic, o F de feet e M de minute. Então é pés cúbicos por minuto. Então é uma medida americana e a gente tem uma conversão mais fácil para a gente entender, que é litros por segundo. Então agora já fica mais fácil. Então, se eu tiver, vamos imaginar uma torneira aqui, eu até fiz o desenho da torneira. Se eu abrir uma torneira e essa torneira passar por ela 60 litros em 60 segundos, eu tenho uma vazão de 6 litros por segundo. Ou seja, eu tenho um fluxo de 6 litros por segundo. Se eu quiser converter para CFM, e essa é a taxa de conversão, eu vou ter 12,77 pés cúbicos por minuto, ou seja, 12,77 CFM. Então o que a gente precisa fazer é pegar um monte de ar, tá? Então um volume grande de ar, e enfiar o mais rápido possível dentro do motor e continuamente para ele ir girando e, enfim, fornecendo potência para a gente, tá? Então aqui eu coloquei o seguinte: quanto mais o motor gira, mais ele precisa de fluxo. Por que isso? Imagina o seguinte, o motor está girando lá a 6.000, 7.000, 8.000 RPMs, né, em alguns casos. Então o tempo das coisas acontecerem dentro do motor é muito pequeno. Então você imagina uma válvula abrindo e fechando num motor que está girando a 8.000 rotações por minuto. Então isso está acontecendo muito rápido. Então tudo que vai admitir o ar, ele tem que ter um fluxo gigante, porque eu tenho pouco tempo para encher o cilindro, né? Então para manter aquela eficiência volumétrica. Então por isso que a gente tem que ter muito fluxo no motor que gira altos índices aí de RPM, tá? Então bastante fluxo, quanto mais o motor girar, mais eu preciso de fluxo, tá?
E como é que eu faço para aumentar o fluxo? Tá? Então, a gente aumenta o fluxo através de pressão, tá? E também através de aumentar a área de passagem ou a otimização dessa passagem por um duto, por um furo, enfim. Então, mais pressão, imagina o turbo, tá? Então, o turbo vai enfiar ar lá para dentro. Então, eu tenho mais pressão, eu tenho automaticamente mais fluxo. Quando eu aumento a taxa de compressão do motor aspirado, por exemplo, eu automaticamente também estou melhorando o fluxo, porque eu estou tendo mais pressão, então eu estou enfiando mais ar lá, então eu estou aumentando o fluxo. Tá? E a outra maneira é melhorando a área de passagem, a otimização. Então, o duto mais aprimorado, já falei em outros vídeos, então os ângulos da sede de válvula, então deixando isso com mais facilidade para o ar passar, né? Então eu vou ter um fluxo melhor. Então agora a gente já sabe o que é fluxo. Então quando você for falar com o seu preparador ou for comprar uma peça, uma coisa, o cara vai te falar em CFM. Né? Então fala assim, pô, eu tenho uma Holley aqui, uma Holley 750 CFM. Pô, o que é essa Holley 750 CFM? Eu sei que o número 750 é importante, bastante fluxo, é para giro, é para melhorar essa coisa toda. Então vamos lá, né? Lembrando que é assim, o motor precisa girar para ter bastante fluxo, tá? Então, uma depende da outra, né? Então, não adianta muito, tá? Você colocar alguma coisa que tenha alto fluxo com um motor que não vai girar, tá? Então, se você está fazendo um motor de performance, você precisa de RPM, então você precisa de fluxo. O fluxo é o maior limitador de potência e RPM de um motor, tá? Então, voltando ao caso da Holley aqui. Então, vou lá comprar, tem um motor preparado, tal, então ele já está otimizado, então eu preciso de um bom carburador. Aí eu vou lá comprar, eu tenho duas opções, por exemplo, eu tenho como colocar uma Holley 750 ou uma Weber, um IDF 44, tá? Aqui não vamos nem considerar se é motor 6 cilindros, se é V8, se é AP, enfim. Vamos só considerar um motor hipotético aí, onde a gente vai aplicar esses dois e a gente precisa decidir entre esses dois. O fabricante fala que o fabricante, a Holley, né? 750 CFMs, eu já vou explicar o que é isso. E a Weber, esse aqui é um dado que eu peguei da, meu Deus do céu, CB Performance, é antigo isso, né? 584 CFMs. O que significa esses caras aqui? Esse arroba aqui, né, igual de e-mail, é 750 CFM a 28 polegadas de água. Ou seja, ele foi medido medido a 28 de polegadas de coluna de água, melhor dizendo, tá? Aí, então você imagina o seguinte, se eu mudar, eu já falei lá que pressão faz mudar o fluxo, certo? Então se eu abaixar esse valor de teste aqui, esse carburador ele foi testado a 28 polegadas. Se eu testar ele a 10 polegadas, por exemplo, que é até uma maneira universal de falar de peças, né, para medir fluxo, esse fluxo aqui vai cair. Então você imagina que a Holley fosse vender um carburador, por exemplo, em vez dessa Holley 750 número bonito assim, né? Ia vender, por exemplo, uma Holley 449. Ia ficar ruim para comprar, né? A gente gosta de número grande e tal. Então, o que eles fazem? Né? Isso daqui não é mentira isso, né? É uma estratégia que funciona de marketing, mas também é uma verdade que é um dado técnico. Eles medem a 28 polegadas, tá? Então vai dar um fluxo maior, tá? Então, como é que você vai saber, por exemplo, a 10 polegadas, que é muita coisa medida com 10 polegadas? Existe uma maneira fácil, que é, você pega o fluxo, 28 que foi medido, tá? Então 750 aqui, 28, dividido pelo fluxo que eu quero, no caso 10, 28 sobre 10 vai dar 2,8, raiz desse cara, raiz quadrada desse cara, vai dar um fator de 1,67. Pega o 750... Tá? Que está aqui, na verdade, divido por 1,67, vou encontrar 449 CFM a 10 polegadas de coluna de água. Então, esse mesmo carburador, que é 750 CFM a 28 polegadas, é 449 CFM a 10. Tá? Então, não é porque eu fiz isso, diminuiu o carburador, não, ele continua fisicamente igual lá. É só uma maneira de interpretar fluxo. Então, quando você for preparar o seu cabeçote, aí você deixa lá para o seu preparador para ele melhorar os ângulos da sede, os dutos que seja, e o cara te responde que ele melhorou, ele conseguiu chegar em 300 CFM. Tá bom, legal. Agora você já sabe que você tem que perguntar para ele a que pressão de teste, tá? Então
é importante que ele te responda, 300 FM a 10 polegadas, por exemplo. Aí você tem um puta ganho, porque se ele falar, 300 FM a 28 polegadas, aí já não é muita coisa. É bom, né, também, óbvio, mas não é tanto assim, né? Então, o legal é não fazer o teste, mas ele te informar o número do teste que ele fez, e aí você agora já sabe, é só converter, tá? Então você tem um número grande, você tem um teste, uma pressão que foi testada no número grande e quer no número menor, divide por ele. Então 750 dividido por 167, esse cara aqui. Em contrapartida, se eu testei a 10 polegadas e quero saber o valor em 28, esse mesmo fator, 1.67, multiplica esse cara, vou achar o 750, tá? E agora eu vou provar para vocês o quão isso é verdade, tá? Então aqui é uma bancada de fluxo, não vou falar dela nesse vídeo, mais para frente eu falo. Aqui tem um cabeçote de Opala, né? Porque é o que eu mais faço aqui, é o cabeçote de Opala, tá? Eu já estou com uma válvula de admissão aqui aberta num determinado ponto, tá? Depois a gente comenta sobre isso também, quando é medido um cabeçote, a gente tem que manter a abertura de válvula numa posição que ela tem que respeitar uma relação LD, que é lift sobre o diâmetro, que é uma relação de levante e diâmetro de válvula, tá? Nós vamos falar isso outra hora, mas imagina que ele está aberto numa situação tal aqui, tá? Então eu vou ligar a máquina, tá? Em admissão. Esse cara aqui, o tal do 10 polegadas de coluna de água é esse aqui seria 15, né? Aqui seria 6, então essa daqui vai ser a pressão de teste, e aqui vai ser a porcentagem de fluxo da escala que eu estou utilizando, tá? No caso aqui eu configurei o equipamento para uma escala de 59 CFM, tá? Então se eu utilizar, se esse valor de fluxo eu encontrar aqui, esse líquido descer até aqui, o 100, eu estou com 59 CFM. Se ele descer até 10, eu estou com 5.9 CFM, tá? Então, nós vamos ligar a máquina agora e eu vou colocar uma pressão de teste de 6 polegadas. Então, vai fazer bastante barulho, eu vou ter que ligar e desligar, porque senão vai encobrir minha voz, tá? Então, vou ligar. Com a pressão de 6, tá? Eu tive 68% mais ou menos de fluxo daquele 59. Então agora eu vou aumentar para 8, vocês vão ver que vai mudar o fluxo. Então com 8 de pressão, eu já fui para 80% de fluxo. Então agora eu vou para 10 de pressão. Então, com 10 polegadas de pressão de coluna de água, eu fui para 92% mais ou menos de fluxo para essa abertura de válvula. Então você imagina se eu fosse colocar 28 aqui, ele já ia até, na minha máquina nem dá para colocar 28 polegadas aqui. Mas se eu tivesse aqui uma máquina maior e desse 28, eu já ia até inclusive passar da escala de 59 CFM. Então é muito importante quando você for fazer essa aquisição de peças ou cabeçote, você certificar do fluxo e, logicamente, do fluxo, mas em que pressão foi testado. Se foi testado a 28 polegadas, se foi testado a 10 polegadas, normalmente tudo é testado a 10 polegadas, tá? Então o cara de repente vai te ofertar alguma coisa, vai falar um número bem grande, porque vai estar de repente uma pressão de teste muito grande, e não é isso que a gente quer um número real, né? Então ele te informando a que pressão ele testou, beleza, você pode converter para qual pressão você quiser para ficar compatível com as outras peças que você tem no seu motor, tá bom? É isso aí.